Vamos pensar por um momento na forma como definimos a verdade. Vivemos todos com aquela certeza absoluta de que sabemos exatamente onde moram os factos frios e onde habitam as crenças emocionais, certo? Mas e se o nosso mapa conceptual estiver, na realidade, virado do avesso? Bem-vindos a esta explicação visual, onde vamos desmontar por completo as suposições mais comuns sobre como a verdade realmente funciona. Vamos ser guiados pela filosofia revolucionária de Bruno Latour. Ele lança-nos um desafio incrível: abandonar as nossas noções pré-concebidas e olhar para a produção da verdade através de uma lente totalmente nova. Ora bem, hoje vamos perceber que aquilo que julgamos ser inquestionável pode ser, no fundo, um gigantesco equívoco. E para garantir que a nossa viagem de hoje é bem clara e estruturada, vamos seguir um percurso rápido. Primeiro, uma comédia de erros. A seguir, a ilusão do duplo clique. Depois, passamos para a religião como a linguagem do amor e a ciência das mediações. E por fim, chegaremos à nossa grande conclusão: não congelarás a imagem. Vamos a isso. Secção 1. Uma comédia de erros. Vamos começar por examinar o que Latour descreve, com bastante ironia, como uma espécie de diplomacia ao estilo de Camp David. Aquela tentativa desesperada de criar uma paz artificial, dividindo o mundo em dois lados que não se podem tocar. A nossa sociedade carrega um mapa do mundo completamente invertido. Reparemos, é um hábito super enraizado pegarmos na ciência e colocá-la logo na gaveta daquilo que é visível, direto, próximo e estritamente factual. É aquele domínio do inquestionável. Por outro lado, empurramos a religião para o extremo oposto. Vai parar ao reino do além, do misterioso, do inatingível, rotulada como um mero fetiche subjetivo. Mas a grande ironia que Latour aponta aqui é que estas categorias estão exatamente ao contrário. Quando olhamos com olhos de ver para como a ciência opera nos laboratórios e para como a religião funciona na prática, percebemos que passamos séculos a trocar os papéis. É literalmente uma comédia de erros monumental. A edição portuguesa da obra de Latour traduz isto na perfeição com um conceito brilhante, o feitiço. É uma fusão incrível entre a palavra feito, o facto duro, e a palavra fetiche, a construção subjetiva. E isto mostra-nos que separar factos de crenças é uma enorme ilusão moderna. Pensemos no dinheiro, por exemplo. Uma nota de 20 euros é um pedaço de papel impresso com tinta. Isso é o facto material, externo. Mas o seu valor de troca, aquela confiança de que com ela se pode comprar o almoço, isso é uma crença partilhada por toda a sociedade, uma espécie de fetiche coletivo. Se retirarmos a crença, sobra um pedaço de papel inútil. A realidade exterior e a construção subjetiva não são inimigas de todo, andam sempre de mãos dadas. E assim passamos à secção 2, a ilusão do duplo clique. É aqui que entra o grande vilão desta nossa história filosófica. Aquele desejo absolutamente falho de obter informação puríssima sem passar por qualquer tipo de transformação. Hoje em dia, vivemos todos obcecados com uma metáfora perigosíssima. A ideia de que a verdade deve fluir de forma tão simples, transparente e instantânea como fazer um duplo clique no rato de computador. Queremos abrir a realidade com 2 toquezinhos rápidos. Achamos que devemos conseguir passar do ponto A ao ponto B, recolhendo a informação sem qualquer fricção, sem que a própria mensagem mude e, acima de tudo, sem que o mensageiro mude no processo. Exigimos que o universo nos entregue os seus segredos num ecrã plano e direto. Mas Latour deixa um aviso gigante. Se tentarmos aplicar este padrão super artificial às engrenagens da vida, acabamos por destruir a nossa capacidade de compreender tanto a complexidade da religião como o rigor da ciência. Não há atalhos. É que há um abismo gigante a separar a simples transferência de informação da verdadeira transformação de quem a recebe. De um lado, temos o mundo de eficiência informática. O foco está nos bytes, em dados precisos e exatos, desenhados para não sofrerem 1 milímetro de deformação no transporte. Mas do outro lado, temos a linguagem da religião, onde a métrica é completamente diferente. O foco não está nos dados, está nas pessoas, está na construção da identidade e na capacidade de alterar quem somos. Se formos avaliar o discurso religioso com a régua do duplo clique à procura de coordenadas geográficas do Éden ou de factos biológicos, estamos a cometer um erro de categoria desastroso. A verdadeira métrica da religião é trazer-nos para a proximidade, renovar a nossa presença e transformar quem envia e quem recebe a mensagem. O que nos leva à secção 3, a religião como a linguagem do amor. Aqui vamos resgatar a religião daquele exílio dos mistérios distantes e trazê-la de volta para o reino daquilo que é intimamente humano. Vamos pensar numa pergunta muito simples e cotidiana. Amas-me? Bem, quando alguém faz esta pergunta, não está à procura de novos dados para armazenar no cérebro, pois não? Não se está a pedir um relatório histórico documentado com gráficos do ritmo cardíaco desde o primeiro dia em que se conheceram. O que se procura é algo muito mais profundo.
Procura-se um ato transformador, uma renovação da presença que feche naquele momento exato a distância emocional. Para Latour, o discurso religioso partilha precisamente desta condição amorosa. Não se avalia pela informação que debita, mas pela sua capacidade de nos agarrar e transformar no fluxo do tempo presente. Se essas palavras não renovam a presença, tornam-se, tal como um amo-te dito de forma mecânica, palavras completamente vazias. Esta é uma mudança de perspectiva fundamental. A religião não nos está a tentar oferecer um telescópio para procurarmos um além longínquo e inescrutável. Muito pelo contrário. Tenta combater ativamente o nosso defeito de fábrica, aquele hábito tão humano de estarmos de corpo presente num lugar, mas com a cabeça completamente previda no passado ou ansiosa com o futuro. O grande propósito desta linguagem é puxar a nossa atenção, sem rodeios, para o aqui e o agora, falando a partir do meio das coisas. Pensemos em quantas vezes, no meio da rotina, nos perdemos à procura de significados profundos no horizonte, ignorando por completo a realidade imediata e maravilhosa que se desenrola mesmo em frente aos nossos olhos. E chegamos à nossa quarta secção, a ciência das mediações. Se a religião faz de tudo para nos trazer para perto, a ciência incrivelmente faz exatamente o oposto. Há um grande mito de que a ciência é um olhar puro, passivo e direto para a natureza, mas nada poderia estar mais longe da verdade. Vamos lá entrar num laboratório real. O objetivo é compreender a atividade invisível de um único neurónio. E tudo começa com uma realidade bem visceral. Um rato é guilhotinado na bancada. A partir desse momento, arranca uma longa e exaustiva cadeia de mediações super artificiais. O cérebro é extraído e cortado em fatias minúsculas enquanto ainda está vivo. Vai para um meio diferente, sob um microscópio ultrapotente. Braços robóticos inserem microelétrodos, os impulsos elétricos são traduzidos por um computador em linhas luminosas no ecrã e, finalmente, condensados num gráfico que vai parar a uma folha de papel impressa. Reparemos no salto monumental, do sangue do rato na bancada até à tinta seca num papel clínico. A ciência não é uma observação direta de todo, é a construção de saltos sucessivos para conseguirmos agarrar algo que estava longe demais para ser visto a olho nu. Toda esta força e certeza objetiva em que a ciência tanto confia reposa num conceito formidável chamado móveis imutáveis. O nome parece um bicho de 7 cabeças, mas a lógica é cristalina. Chama-se móvel porque esta informação ganha a capacidade fantástica de se mover através daquela impressionante cascata de diferentes meios no laboratório, viajando do rato até ao papel. E chama-se imutável porque o padrão de dados sobrevive intacto. A ciência não ganha as suas batalhas a fazer fotocópias perfeitas da realidade externa. Ganha sim construindo estas pontes super elaboradas que garantem que a verdade sobrevive a cada etapa da transformação. Para tornar isto ainda mais palpável, o texto traz o exemplo de Ricardo Estevão. Ele documentou rigorosamente um eclipse solar no seu trabalho científico. E a forma como o fez ilustra exatamente isto. Ele não se sentou numa colina a olhar para o céu à espera que a verdade astronómica lhe caísse no colo por magia. Observar e compreender um eclipse é um ato hiper sofisticado de capturar e traduzir o universo através de telescópios, cálculos e chapas fotográficas. É através desta lente altamente artificial e técnica que o universo é trazido, num formato legível, até às nossas mãos. A ciência precisa de facto de eclipsar a forma bruta das coisas para as conseguir compreender de verdade. Quinta e última secção. Não congelarás a imagem. É aqui que descobrimos como isolar uma única peça desta engrenagem destrói irremediavelmente toda a verdade que tentamos alcançar. Vamos analisar atentamente esta obra, a Vera Icona, pintada por Philippe de Champagne. O artista não teve qualquer intenção de enganar o olhar com o seu hiperrealismo. Ela apresenta 3 camadas bem visíveis. A própria tela física, o pano com o rosto sagrado estampado e uma terceira cortina enrugada pintada com ilusão de ótica. O artista criou intencionalmente um falso positivo. A mensagem não é de todo olhar para este rosto divino e acreditar cegamente que é uma verdadeira fotocópia tirada no passado. Ao exibir a montagem de forma tão óbvia, a pintura obriga-nos a perceber que estamos perante um símbolo construído. É um apelo claríssimo para redirecionarmos o nosso olhar. Em vez de tentarmos perfurar a tela à procura de um passado histórico, somos convidados a olhar para o nosso interior. O mesmo acontece com a imagem da Pietà, fragilizada e tragicamente vandalizada, que nos traz uma lição incrível sobre a chamada iconoclastia interior. A própria escultura já é a representação de um Deus humilhado e quebrado, deitado nos braços de uma mãe de luto. Basta pensar na profunda ironia e ingenuidade dos vândalos que mais tarde atacaram esta estátua com martelos. A obra original já gritava a mensagem da imperfeição e da dor, já carregava a crítica monumental de que o divino jamais pode ser aprisionado numa forma intocável e perfeitamente lisa de mármore.
A destruição física apenas sublinhou a beleza de uma obra que recusa o congelamento no tempo, assumindo que a fratura faz parte da verdade. O erro crasso, portanto, é a nossa obsessão pelo isolamento. Retirar uma única imagem científica da sua imensa teia laboratorial ou arrancar um símbolo religioso do seu contexto dinâmico tem um nome: congelamento de imagem ou freeze framing. E no exato momento em que congelamos essa imagem, matamos o processo. Arruinamos as delicadas correntes de mediações que asseguram a passagem contínua da informação. É porque queremos estagnar a fluidez da verdade que caímos nas piores armadilhas. Criamos dogmatismos ocos na religião e fomentamos um objetivismo arrogante e ilusório no campo da ciência. E por isso, quando aceitamos que a ciência e a religião repousam sobre fluxos complexos, dinâmicos e não sobre dogmas cristalizados, o espelho vira-se para nós. A verdade não é uma caixa estática num armazém à espera de um duplo clique. É uma engrenagem que exige constante movimento e renovação. Se olharmos apenas para uma manchete solta ou uma crença enraizada e assumirmos que isso é o quadro inteiro da realidade, estamos a trair a própria natureza da verdade. E a grande pergunta que fica no ar para refletirmos hoje é esta. Nas nossas rotinas diárias, nas conversas de café, na forma como lemos o mundo, onde é que andamos sem reparar, a paralisar e a congelar a nossa verdade?